Robótica, hoje vai ser a prática da formiga, né? Robô-formiga ou robô-inseto. E professor Caio Seguros. Bom, as formigas, os insetos, eles fazem parte do grupo dos artrópodes. Os artrópodes, eles são tanto os insetos, aracnídeos e crustáceos, certo? Eles fazem parte desse mesmo filho. Quais são as características deles? Os insetos, em geral, né, esses artrópodes, quais são as características gerais? Eles são divididos, o corpo deles são divididos em cabeça, tórax e abdômen, certo? No tórax ele tem patas ou pernas, né? A gente geralmente chama de patas, que saem do tórax, né? Aqui eles têm 3 de um lado e 3 do outro. Eles são simétricos, quer dizer, que tem de um lado, ele tem do outro. Ele também pode ter asas, né? Ou não ter, né? No caso dessa formiga aqui, ela não tem asas, mas pode ter alguns insetos, né? Que tem 2 asas e que tem 4 asas também, certo? Aqui a cabeça, ele vai ter os olhos, certo? E as antenas. Essas antenas são muito importantes sensorialmente, né? Para captar informações do ambiente. Então, eles, além de utilizarem os olhos, eles utilizam a antena. Essas antenas é muito importante para eles se localizarem, conseguir encontrar outros insetos, outros locais onde conseguem alimentação, né? Frutas, vegetais, etc. Então, essas antenas sensoriais são muito importantes. Entre as características deles também, eles têm um exoesqueleto, né? Um esqueleto que é para fora, que é formado de quitina, uma proteína. Além disso, quando eles crescem, né, no processo de crescimento deles, o que, que ocorre? Os insetos, quando eles vão crescer, eles têm esse exoesqueleto. Aí o que, que acontece? Para eles crescerem, eles precisam sair desse exoesqueleto, ou seja, saem desse exoesqueleto para poder eles expandirem e criar uma nova carapaça de esqueleto para eles, certo? Fortificada. Porque senão eles não conseguiriam crescer. Então, para crescer, eles saem, né? Se você vê algum, por exemplo, cigarra, gafanhoto, geralmente eles deixam uma casquinha para trás da pele deles, né? Para eles poderem crescer e formar o corpo mais, aumentar o tamanho do corpo deles, né? Por causa disso, porque essa carapaça que eles deixaram é o esqueleto antigo deles. Bom, por que eles são importantes? Nossa, eles são importantes, muito, muito importantes para tanto na gastronomia, com os crustáceos, né? Tem gente que se alimenta também de alguns insetos, de controle de pragas na agricultura, para a saúde pública. Tem vários insetos que são transmissores de doença e, e a gente tem vários aspectos que eles são, que podem ser observados, né? Tem gente que tem fobia de insetos, né? Fobia de barata. Então, todas essas informações, né? Falei já da cadeia alimentar, né? Eles também ajudam na decomposição de algumas matérias orgânicas. Então, eles são muito importantes no nosso ecossistema. Bom, nossa prática de hoje é o robô formiga ou robô inseto, certo? Ele vai ter 2 sensores de toque e 2 motores grandes. Como vai funcionar? Esses sensores de toque são as antenas deles. E o motor vai movimentar as patinhas, né, do nosso robô formiga. Então, ele vai girar aqui e vai ter 6 patinhas. 1, 2, 3 desse lado e mais 3 do outro. 6 patas. Cada motor é responsável por mover 3 patinhas. Então, e o sensor de toque é para perceber o que, que tem em volta dele. Então, a gente vai acionar os motores para ele começar a andar. E quando
essa anteninha aqui tocar em alguma coisa, o que vai acontecer? Quando ela tocar, o sensor de toque vai ser acionado. E quando ele acionar, ele vai realizar algum comando. A lógica de programação vai ser essa aqui, ó, certo? A gente tem o sensor de toque, aqui seria o sensor de toque 1, e o que a gente vai visualizar? Se o sensor de toque estiver acionado, que precisava ter um acionamento, né, falar, se tivesse acionado, ele vai mandar dar uma volta de 180 graus. Se não tiver acionado, ele vai observar o outro sensor, né, que ele tem dois sensores de toque. Se o outro sensor não estiver acionado, aí ele manda girar para o lado que foi acionado, né? Tá vendo que aqui é 180 graus e aqui é menos 180 graus, ou seja, um vai virar para a direita e o outro vai virar para a esquerda, dependendo de qual anteninha, né? Qual das nossas anteninhas foram, encostou primeiro. Se não tiver nenhum dos dois acionados, se esse não estiver acionado e nem esse estiver acionado, o que vai fazer? Vai mandar ele andar. E aqui a gente bota dentro de um loop para ele funcionar e repetir esse processo e ver se tem alguma coisa ou não, né? Senão ele só faria uma vez. Por isso que a gente sempre coloca um se. Tá? Bom, vou mostrar a programação agora. Essa aqui é a programação 1. Aqui eu botei o quê? Botei o motor para ligar, né? Os dois motores são um motor ligado apenas. Tá vendo aqui? Eu peguei o tanque, peguei esse aqui, tanque, né? E o que esse tanque a gente pode fazer? A gente pode botar a potência de um motor e a potência de outro. Eu vim aqui ligado, zerei a potência de motor e deixei a outra potência em 50 até eles encostar em alguma coisa, certo? Isso aqui eu só botei para ele ficar funcionando, entendeu? Não vai fazer função agora a nossa programação. Mas ele vai executar isso aqui, ou seja, um dos motores vai ficar parado, né? E o outro vai ficar andando. Aí vocês vão verem aqui na prática o que vai acontecer. Se um ficar parado e o outro ficar andando, ele vai ficar girando. Teste 1. Funcionamento com apenas um motor ligado. Nossa segunda programação é fazer com que os dois se movam, certo? Ou seja, para ele ir para frente. Para ele ir para frente, o que eu vou precisar fazer? Se eu deixo um sem potência e outro com ele rotaciona, então se eu botar potência nos dois, os dois vão andar, então ele vai para frente. Ou você pode colocar mover direção, né? Ele vai acionar os dois motores com a mesma potência aqui de 30. Eu apenas deixei ligado. Isso aqui é para ficar executando isso aqui enquanto não acontece nada. Tá? Então, eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer como eu fiz no outro lá, e botar mover tanque. E vou deixar ligado e deixar os dois ligados, certo? Então, se eu deixasse os dois ligados com a mesma potência, eles iam para frente. Se fosse com potências diferentes, aí eles iam fazer uma curva maior ou uma curva menor, certo? Esse aqui é o nosso segundo teste. Teste 2. Esse aqui, os dois motores estão ligados.
Aqui no nosso terceiro teste, o que ele está fazendo aqui? Esse motor, ele vai ser acionado, né? A gente tem um sensor de toque aqui. Se o sensor de toque for acionado, ele vai fazer uma volta, 100% aqui, né? Ou seja, quando a gente bota aqui 100, ele vai fazer 180 graus, né? Uma volta completa aqui nesse motor. Só que pela geometria do nosso robô, o que vai acontecer? Para ele dar uma volta, para ele andar 180 graus, o motor precisa dar em torno de 3 voltas e meia, certo? Aproximadamente. Ele faz um pouco mais ou um pouco menos, mas é em torno disso aqui. Se a gente dá 3 voltas e meia em cada um dos motores, lembrando que esse aqui é mover direção, o que vai fazer? E um deles vai para frente e o outro vai girar para trás, então ele vai fazer isso aqui. Com 3 voltas e meia no motor, ele chega a 180 graus, né? Faz com que o robô ande 180 graus. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai ficar andando para frente. Então, a gente tem essas duas opções aqui. Se o sensor estiver acionado, né, que o sensor que estiver na porta 3 estiver acionado, ele vai... se tiver acionado, ele vai fazer girar. Se não tiver, ele vai mandar ele andar para frente normalmente. Tá? Bom, teste 3. Agora ele vem, esbarrou em alguma coisa nas antenas dele, né? E ele volta, né? Dá 180 graus. Isso aqui só funcionaria para apenas um sensor, tá vendo? A gente só tem um sensor aqui. O que a gente quer? A gente quer que ele funcione para os dois sensores. Eu vou fazer esse teste aqui. O que a gente tem aqui? Nesse, eu fiz duas comutações. Aqui eu fiz apenas uma, certo? Uma computação em um ciclo. E aqui eu tenho duas comutações. Aqui eu fiz o quê? Botei o motor, o sensor de toque. Se ele for acionado, eu botei aqui, ó, vem aqui, sensor de toque, comparar estado. Se tiver no botão 1, ele está falando que está acionado. Se tiver no botão 0, ele vai estar solto, e se tiver no 2, vai estar pulsando. Se o sensor que está na porta 2 aqui estiver acionado, no nosso caso, opa, saiu aqui. Esse aqui, certo? Tá vendo lá? Ele aciona a nossa porta 2, fica um lá. Se ele tiver acionado, o que ele vai fazer? Ele vai girar, certo? Vai andar 180 graus. E aqui eu botei menos 100, por quê? Para ele girar para esse lado aqui, certo? No meu caso aqui, seria a direita, né? Se fosse para vocês aqui, seria a esquerda. Bom, se ele for acionado, ele vai virar aqui. Se não tiver acionado, o que ele vai visualizar? Ele vai visualizar o outro sensor, certo? O sensor que está na porta 3. Que é o que está desse lado aqui. Bom, se ele tiver acionado, ele vai fazer a rotação de 180 graus. Se não tiver, né, então vai dar a volta de 360. Eu deixei aqui ligado por rotações, 3,5 voltas numa potência de 20. Então, ele vai dar 3,5 voltas o motor. Bom, se ele tiver acionado, ele vai fazer a volta para esse lado aqui, certo? Se não tiver,
Ou seja, se os dois não tiverem acionado, ele simplesmente vai para frente. Aí eu botei o ciclo para isso aqui ficar se repetindo, certo? Bom, essa aqui é a nossa prática. Vou mostrar também ele funcionando. Teste 5, tá? Agora vou botar ele para funcionar e ir tocando nas anteninhas dele. Aí, à medida que ele tocar, ele tem que girar ou para um lado ou para o outro. Depois que vocês viram o vídeo, né, de tudo funcionando, por favor, façam os exercícios do módulo, certo? Da prática do robô-formiga ou do inseto. E tirem suas dúvidas em sala de aula. Eu vou deixar aqui um link de uma aula sobre artrópodes que eu achei e é bem legal, um vídeo introdutório. Dê uma olhada lá também, se vocês estiverem um pouco mais curiosos sobre os artrópodes. Bom, é isso aí. Até mais.